Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa Stop, a Destruição do Mundo. Mais uma vez com os senhores e o Dr. Norberto Kepp trazendo a ciência chamada trilogia analítica, que faz a unificação dos campos científico, filosófico e teológico. Então, a escola de pensamento Norberto Kepp, ela já se ampliou bastante, e levando até a criação de uma faculdade, que é uma faculdade trilógica, e que nós tratamos praticamente todas as disciplinas dos cursos, aplicando essa ciência da psicossociopatologia. Então é uma nova forma, uma total inovação dentro do campo da educação, mas ao mesmo tempo uma tradição do trabalho de Kepp de bastante tempo já, né? Tradição de trabalho que Dr. Kepp desenvolveu no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, Dr. Kepp. Eu vou mostrar primeiro um gráfico, né? Que mostra os princípios fundamentais da sanidade e da doença mental. O ser humano só pode gastar o que ganha. Então, mas aí não é só questão do dinheiro, né? Que o ser humano precisa, assim, só gastar o dinheiro que tem, mas também em toda a vida, né, em todas as coisas, ele não pode esbanjar. Se ele esbanja o que tem, mesmo que tenha uma herança, isso muito acontece, né? O ser humano herda uma herança em 2, 3 anos, por maior que seja a herança, ele praticamente joga tudo fora, gasta tudo fora. De maneira que a questão assim, de usar o que tem é muito assim, deve ser visto com cuidado, porque não apenas o bem que o ser humano tem e ele se priva dele, mas também não sabe ganhar o suficiente para viver. Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria de falar sobre isso, Dr. Kepp, que hoje em dia, né, muitas pessoas se endividam com cartões de crédito, né? Ficam comprando, gastando dinheiro que não tem. E hoje está um endividamento, um nível de endividamento muito grande aqui no país, né? Que as pessoas fizeram compras sem ter o dinheiro, né? Isso dá um desequilíbrio, porque a pessoa fica nervosa, angustiada com isso, né? O cartão de crédito não foi criado justamente por isso, que a pessoa pensa que tem bastante, que vai gastando, que não há problema. Isso, olha, doutor Kepp, o cartão dá uma ilusão, porque se a pessoa está com o dinheiro que ela tem mesmo na carteira, né, ela vai comprar, ela fala, opa, se eu gastar isso aqui, eu vou ficar sem, né, pro resto do mês. Agora o cartão, você fala, não, eu só vou pagar o mês que vem mesmo, então vai gastando, e muitos aí ficam doentes por causa disso, angustiados, né? E lá no gráfico, né, a Cláudia já leu em primeiro lugar. Já, agora vem o número 2, Dr. Kepp, que tem relação com o primeiro. Porque quem gasta o que não tem é doente mental. Então, existe, né, na psicanálise ou na psiquiatria uma ideia de que a doença ou vem da infância ou não vem. Então, nós estamos trazendo a ideia que a criança
a criança cria assim um tipo assim de existência ruim mental, né? Que ela, sendo principalmente muito mimada, ela depois pensa que que essa pessoa pode, adulta, gastar o que pode ou que não pode, que sempre vai dar um jeito, né? Vai ter um adulto, um pai, uma mãe, que praticamente vai fornecer o que está precisando. Vocês têm alguma ideia? Fala, doutor Rodrigo. Eu gostaria de lembrar que essa mentalidade do consumerismo iniciou no início do século XXI, né? Século XX, com o sobrinho do Freud, que o nome dele é Edward Bernays. Ele usou as emoções para fazer toda a humanidade comprar mais, consumir mais. Então aí está ligado a questão da doença mental com as emoções e que comprar aquilo que não é necessário, mas só pela vontade. Aquele sobrinho dele, né, foi para os Estados Unidos lá para ensinar a questão da liberdade, que o ser humano é livre. Então, que seria livre para fazer tudo o que quiser. Então, eu trouxe a seguinte ideia, que eu acho que é verdadeira. O ser humano só é livre para realizar o bem. Então, essa ideia que esse sobrinho do Freud levou para os Estados Unidos fez o povo americano entrar na questão assim de ter tudo o que quer sem restrição. Quer falar, Sidney? Dr. Kepp, essa ideia do gráfico, né? Gastar mais do que se tem é doença mental. O próprio sistema econômico, ele está organizado com base em crédito, juros. O crédito, ele não é um dinheiro real, não é um valor real. Enquanto a economia teve seu lastro no ouro, ela estava baseada em algo palpável, algo que podíamos tocar. E já há algum tempo, pelo menos desde os anos 80, que a economia passou a funcionar com base na promessa, né? No juros, crédito. Então, é uma economia que gasta o que não tem. Então, o sistema econômico é doente. A estrutura econômica que está aí sendo usada hoje pelos países, pelo mundo todo, é doente em si mesma. É a mesma coisa, né, Cláudia? Fala. Eu gostaria de dizer que a personalidade de uma pessoa, de um país, né, que gasta o que não pode, essa mesma conduta, essa mesma mentalidade, ela tem em tudo na vida. Então, nada ela gosta de se restringir, tudo ela pode fazer. É o tudo pode da patologia que o ser humano tem, de usar a sua liberdade para fazer o que passa na cabeça. Então, isso é típico da doença mental. Todo indivíduo que gasta mais do que tem é um doente mental, porque ele é assim também nas finanças. Mas isso tem por trás uma conduta patológica bem clara, de uma pessoa que não quer limite, não quer disciplina, não quer restrição, e que nós chamamos aqui, né, na faculdade, a conduta do tudo pode. E que leva para o nada pode, porque, por exemplo, né, uma pessoa que se endivida, ele fica totalmente escravo dessa dívida, limitado, acaba perdendo tudo que tem e até sem condição de ir e vir, de movimentação, de locomoção, de levar uma vida do dia a dia mais normal, porque aquela dívida vai aumentando, aumentando, aumentando. No sentido psíquico é a mesma coisa. A pessoa que não quer disciplina, faz as vontades, tudo pode, acha que tudo pode fazer, ela vai vai acumulando uma sobrecarga
de problemas totalmente desnecessários para si mesma. Então, Cláudia, o pessoal fala, puxa, o Brasil tem uma dívida de tanto, né? 1, 2, 3 bilhões, né? Então, que coisa terrível, né? Agora, pouca gente sabe que os Estados Unidos tem uma dívida de mais de 300 trilhões, Não, né? 300 não, mas já está nos trilhões. Então, note que 33 trilhões. Que esse mal existe no mundo todo, né? Então, para ver como o país assim deve e como tem meios assim para saldar as dívidas que tem, então é um indicativo para dizer como aquele povo é doente. Então, se o povo brasileiro deve tanto, e o americano deve muitíssimo mais, então provavelmente a estrutura americana de vida, né, maneira de ver, assim, de gastar, né, de viver, é muito mais doentia. Então, é importante que o brasileiro saiba disso. Doutor Kepp, para acrescentar aí sobre essa questão, recentemente eu tomei conhecimento de uns artigos que estão sendo publicados por jornalistas americanos, um jornalista em especial, agora me falha a memória do nome dele, mas ele afirma que os Estados Unidos entraram numa loucura diabólica, fora de controle, uma delinquência seríssima, uma doença mental geral no povo americano, fora de controle, e ele chama de irreversível, que eles perderam a noção da realidade e que as leis, os hábitos, enfim, a própria maneira de perceber as coisas já está de um país muito doente mental mesmo, um agravamento das doenças mentais, e ele vê com muita tristeza, apesar esse americano, jornalista, que isso já indica uma irreversibilidade daquela nação, que já passou dos limites. Luciana, quer falar alguma coisa? Eu gostaria, Dr. Kepp, disso que a doutora Cláudia está falando, e a questão de falta de limites para as crianças. Nos Estados Unidos é muito típico isso, de dar total liberdade para as crianças. Então, eu vejo que esse materialismo, junto com essa liberdade, acaba com o povo. Eu tenho um grupo de professores que estão fazendo um trabalho muito interessante. Eles mostraram aquele quadro ali para as crianças, aquele quadro do paraíso. E perguntaram para as crianças o que elas achavam daquele quadro. E aí, elas foram chegando e falando, nossa, é o paraíso. Então, o que isso quer dizer? Que a criança ela tem toda essa essência fantástica para viver o bem, para viver toda a beleza. E com o materialismo vai tirando isso, vai cortando e vai quebrando a criança. E isso é uma dó que fazem então, com elas. Eles estão já chamando aquela situação, Dr. Kepp, que o senhor levantou o assunto em 84 lá, um brado, né, de um alerta, pelo amor de Deus, façam alguma coisa para não chegar no que esse jornalista fala agora, o colapso psíquico da América. Então, e quando a gente denunciou, né, lá em Nova York, que o país estava numa situação terrível, porque o povo tinha deixado o trabalho e o povo, então, queria viver do rendimento na bolsa. Então, eu atendia clientes americanos que eles diziam assim o seguinte, se alguém tem 500 mil, assim, dólar, né, jogado assim na bolsa, ele não precisa fazer mais nada.
Então, lá que se criou essa mentalidade da especulação. Todos queriam ter alguma quantia, né? Algum capital, assim na bolsa, colocado na bolsa, para ir ganhando por mês uma quantia suficiente para trabalhar. Então, veja que a mentalidade do povo se transformou muito grande, assim de um modo espantoso. Inclusive, né, alguns acham lá que a situação está muito ruim, mas por causa dos democratas, e os democratas por causa dos republicanos. Então eles deixam isso, eles politizaram essa situação, que mostra já uma carência na percepção da realidade. Isso não é simples assim. Tanto republicanos quanto democratas têm problemas terríveis. A nação toda está com problema. Não é uma questão política, simplesmente de partido político, de ideologia. Porque essa questão econômica, né, mostra a questão também mental. Se a pessoa não se detém no gasto, se gasta demais, é porque é doente. Então, como é que quer viver com o que não tem? Essa ideia é interessante, né? Geralmente não é na questão só da economia, é também, às vezes, na questão até da religiosidade. O indivíduo acha que, por milagre, vai, de repente, ganhar uma sorte grande, vai ter, assim, uma renda incrível se fizer uma coisa ou outra. Então, essa ideia é uma ideia fora da realidade que leva o indivíduo a acreditar no que não existe. Então, vamos ver de onde que vem essa situação terrível que nós temos assim na nossa vida. Vamos ver, em terceiro lugar, o que eu coloquei como origem fundamental das doenças. Toda doença vem do diabo. Então, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria comentar, porque é interessante que eu conheço vi ilustrações de odontologia que tinha um dente com uma cárie muito grande, com problema de canal, e do lado era uma ilustração, né? Tinha um capeta, tinha um diabinho nas doenças. Então, eu queria comentar esse livro do senhor, né? Trilogia Analítica e Exorcismo. Aqui tem um capítulo, o B2, que explica que toda doença, todo mal, vem da ação demoníaca. Isso quer dizer que não existe nenhuma doença que não tenha na base esse componente demoníaco. Ou seja imediatamente, ou de um tempo depois, através da estrutura social, através das instituições. Então, toda doença tem essa influência demoníaca. Eu queria agora falar com o César. O César é engenheiro. Ele fez o curso de engenharia e trabalha, né, até hoje com a questão de motor, engenharia dos motores. Então, o César nota que essa questão, por exemplo, da física, colocando a física como a causa fundamental, assim, praticamente, da realidade, é um erro. Que a causa fundamental, eu coloquei aqui um livro, né, para tirar a causa fundamental e pôr na energética, que a física, a matéria, vem da energética. Então, colocando a física, que é claro, né, fala da matéria, que a matéria produz energia, é acabar com qualquer país, né? Acabar com a Amazônia, acabar com os países que podem ter mais riqueza material e usar essa riqueza para fazer energética.
Está de acordo, César? Totalmente, Dr. Kepp. E o senhor sabe que essa física invertida, ela tem inúmeras implicações na vida do dia a dia do ser humano e implicações negativas que levam ele à morte. Eu dou um exemplo. Quando Isaac Newton começou com a física tradicional, essa física que a gente estuda na escola, que é invertida, ele colocou a matéria como fundamento da realidade. Ele colocou a matéria como origem de todas as forças do universo. Por exemplo, quando a gente fala em gravidade, que um objeto cai, a gente pensa que o objeto cai por causa da massa da Terra, que a massa da Terra é que atrai o objeto, entende? Então esse é o nosso raciocínio hoje. Então esse pensamento, como a matéria ela é algo parada, o Newton achou que a matéria tem uma propriedade dela, intrínseca dela, que ele chamou de inércia. Então, o que é inércia? A inércia é a resistência que essa matéria tem de entrar em movimento, é resistência à ação. E ele colocou isso como algo natural, que já vinha de Descartes. Descartes também pensava como ele. Então, o que acontece? Hoje em dia, esse pensamento foi transmitido para nós no dia de hoje, que o estado de estagnação, de ficar parado, é um estado da natureza, que a natureza naturalmente é parada, e não existe maior engodo, maior mentira que isso. E esse pensamento é o que está por trás de uma pessoa querer se aposentar para não fazer mais nada. E o que acontece? Ela envelhece mais rápido, ela adoece e morre. Com a ciência da energética, o Dr. Kepp mostra que a matéria ela não é inerte, ela não tem inércia nela, ela não é parada. A matéria ela é fruto da energia do espaço. E o que significa energia? Energia é ação. Então a matéria está em constante ação. E se o ser humano ele não se colocar em ação, não importa em que período da vida dele, ele vai ficar doente. Então, para o ser humano ter saúde, ele tem que acompanhar a física desinvertida, ele tem que se colocar em ação. Sem ação, fica doente. Com ação, ele tem sanidade. É interessante, né? Um fato que eu vou mostrar aqui. Eu escrevi um trabalho chamado Magnetônica, mostrando que tudo o que vem do aspecto assim energético, vem da energia, e que a matéria vem exatamente do magnetismo. Então, que a matéria vem da energia, do espaço praticamente. O espaço é que cria tudo que existe. Aí entra até na questão do criacionismo, né? Que foi Deus que praticamente criou tudo através da energia, através do magnetismo. Então, essa ideia vamos dizer, do Newton, que ele deu a ideia de que tudo vem da física, né? E até hoje, por exemplo, essa parte, a eletricidade, até o engenheiro mais assim, vamos dizer, adiantado na questão da física, é o engenheiro que lida não com a magnetônica, mas a parte de magnetônica é a parte que tem que ser usada para desenvolver tudo que existe. Então, eles lidam com a eletrônica. A eletrônica é como se a eletricidade é que desse energia para a humanidade. Então, se os senhores notarem, a gente pode dar o exemplo, né? No hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, que lá tudo gira em torno da eletricidade. E a eletricidade mata a matéria. Então, o nosso corpo não aguenta viver a vida toda no regime elétrico.
Então é por isso que a gente envelhece rapidamente, às vezes, fica doente, porque a gente vive mais na energia da eletricidade. Bom, chegamos ao fim, daqui a pouco continuaremos. Vamos então despedir, Dr. Kepp? Chegamos no fim. Até a próxima. Tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar.